Evangelho de Marcos, capítulo 21 ao 42, com ênfase nos versículos que vão do 21 ao 24 e do 35 ao 42. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. A paz a todos. Você já está com a sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 5, versículo 21, que é o texto da nossa mensagem hoje, para o culto de hoje. E o que eu quero destacar logo no começo? Estamos num tempo de mudança. Hoje, por exemplo, é uma comemoração também do Dia das Mães. E um Dia das Mães diferente. Algumas coisas mudaram por causa dessa pandemia. Mudou a forma da gente viver, andar, trabalhar, estar em casa com a família, passar mais tempo. Muitas mudanças. E até mesmo a forma como a gente está adorando, cultuando, cada um nas suas casas. E também mudanças como vamos passar esse dia de comemoração e honra às nossas mães, ou às nossas avós. Eu quero que você olhe comigo a mudança que Deus quer fazer em nossas vidas, não apenas essas mudanças externas, mas o que Ele quer trabalhar nesse tempo de pandemia e nesses tempos de mudanças externas
quais são as mudanças internas na minha e na tua vida que ele quer alcançar. Acompanhem comigo novamente algumas partes desse texto. Marcos 5:21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou, observe, um dos chefes da sinagoga, um homem que normalmente, pela sua imponência, pela sua posição, pela sua religião, não procurava Jesus. Mas aconteceu algo que o fez buscar Jesus. Isso estava ligado à sua família. Como a família é importante. E a sua filha, nesse caso, a situação dela estava levando ele a buscar Jesus. E ele desceu do seu pedestal e, vendo Jesus, diz aqui no versículo 28, mesmo sendo um líder, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. Será que essa não é a primeira mudança que Jesus quer nos levar nesse tempo de pandemia? Quanto tempo faz que você não se dobra e pede com insistência ao nosso Deus por alguma causa? Talvez agora, por causa do medo que paira da doença e da morte, nós estamos buscando Jesus e acreditando como ele aqui. Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Ele acreditou, se curvou, pediu com insistência, e ele tinha certeza que Jesus podia ir na casa dele, impor as mãos, observe, e curá-la, porque ela estava morrendo. Quantas pessoas hoje, por causa dessa pandemia, desse vírus, têm buscado a Deus? Talvez essa seja a primeira mudança que ele queira causar no mundo, na igreja, nas nossas vidas. Nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. E talvez a gente esteja buscando até por outras pessoas, intercedendo, acreditando. Pessoas que são acometidas em casa, dentro da igreja. Várias pessoas que já oramos e Deus tem curado, tem dado a vitória, tem levantado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essas situações faz com que a gente não só clame por pessoas nossa, mas de nossa convivência. E Deus tem ouvido e tem operado. E o detalhe aqui, no versículo 24, é que Jesus foi com ele. Quer dizer que ele conduziu Jesus. Observa para onde? Até a casa dele. Talvez você também está precisando, e faz tempo, chamar Jesus para sua casa, para sua família. Talvez fazer o culto familiar. Quantos aí estão renovando, restaurando uma mudança que Jesus está fazendo, levantando cada família, cada homem, cada pessoa para cultuar a Deus em família? Quanto tempo fazia que você não parava com a sua família para estar na presença de Deus? Essa pode ter sido mais uma mudança que ele quer fazer na vida do seu povo. Mas note, mais um detalhe, ele tem mais uma surpresa. Nesse interim, enquanto Jairo conduzia Jesus para sua casa, apareceu uma mulher com uma hemorragia de 12 anos, e ela acreditava que se tocasse na barra da roupa de Jesus, ela seria curada. Só que isso parou tudo. E Jairo ali ficou sem saber, né, se ia dar tempo. E essa é uma lição muito importante que nós precisamos aprender.
Jesus está no controle. E quando Jairo pensou, e agora? Será que vai dar tempo? Jesus parou, atendeu a mulher, livrou ela de sua hemorragia, e quando foi seguindo, aqui no versículo 35, enquanto ainda falava com a mulher, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? E ali, você pode imaginar, ele desabou. Porque Jesus queria e quer, até hoje, ensinar mais uma lição. Quando as coisas pioram, quando realmente está tudo perdido, é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus vai fazer algo surpreendente. E o que Ele quer nos ensinar? Que é Ele que conduz. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Os nossos planos estão parados. As nossas decisões estão esperando. Nós às vezes nem podemos sair para resolver muita coisa. Ele está nos ensinando que tudo está nas mãos dele e que o amanhã pertence a ele. Você tem guardado essa lição preciosa, tem confiado, e que se as coisas ainda piorarem, o que é que ele pode fazer ainda? Talvez aí é que vai ser mais claro que ele é que vai resolver. Veja bem, quando ele ouviu essa notícia, não tem mais jeito, não incomode mais o mestre. No versículo 36, eu posso imaginar Jesus se virando para ele. Ele acabou de baixar a cabeça e talvez até arriar a mão. Não adiantava mais ele conduzir Jesus para casa. Ele soltou, ele caiu, ele desabou. É aí que Jesus entra mais forte. Ele diz, 36, não tenha medo. Creia somente. Algumas traduções dizem assim, né? Aqui diz, tenha fé. Não tenha medo. Você pode ouvir mais uma vez Jesus dizendo isso a mim e a você, seja qual for a situação que a gente está enfrentando. E mesmo que nesse desenrolar a situação pode ter piorado, mas você acredita que está nas mãos dele, não tenha medo. E sabe o que é que está na mão dele? A sua e a minha vida. Não tenha medo. Creia somente, porque o justo viverá pela fé. Não é pelo que vê. E o que vê e o que estava ao lado tinha piorado. Ele talvez nesse momento baixou a cabeça e soltou as mãos, desistiu de tudo. Mas a lição maior ainda está por vir. Não é só sua vida, não é só a situação que está nas mãos de Jesus, mas a forma, o tempo e o modo de fazer está com ele. Ele disse, não vai ser do seu jeito que eu vou resolver, vai ser do meu jeito. Não é você mais que vai me conduzir, Jairo, pelas mãos. É eu que vou te conduzir pelas minhas mãos. Que lição preciosa. Você sente-se, às vezes agora, mais do que nunca, sendo conduzido por Jesus, porque nada podemos fazer. Agora, só Ele. Só Ele. Não tenha medo. Creia somente. Jesus, no 37, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga. Agora, quem é que estava conduzindo? Jesus. Jesus conduziu Jairo. E Jesus quer conduzir a minha e a tua vida. E é
no tempo dele, da forma dele. Não temas, creia somente. E chegando na casa, o que é que ele viu lá? O alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Porque Jesus nunca chegou num funeral para não ter acabado com ele. Nunca. Todo funeral que Jesus chegou, se acabou o funeral. A morte não tem mais a última palavra. A última palavra é aquele que venceu a morte. Porque é ele que conduz a história, é ele que conduz o mundo, é ele que conduz a igreja e ele que conduz a minha e a tua vida. Até aqueles que morreram em Cristo estão na glória. São mais do que vencedores. Não há como sermos derrotados quando estamos em Cristo Jesus. Você já tomou a sua decisão de seguir a Cristo? Essa é a decisão mais importante da sua vida. Primeiro, entrega a tua vida ao Senhor. Como diz lá no Salmo, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos dos seus filhos, do seu coração. Essa é a confiança que ele está querendo nos ensinar nesse tempo de pandemia. Desafio que eu vejo nessa história. Primeiro, ele está nos chamando a nos dobrar os nossos joelhos, se prostrar aos seus pés e clamar só a ele, como Jairo fez. Ele está nos chamando e desafiando a sua igreja a estar na posição certa e correta que precisamos viver diante dele, aos seus pés. E ainda aprender a lição, que é no tempo dele e da forma dele, porque ele é o Senhor. Não temas, creia somente. E seja mais um que vive na esperança de Jesus nesses dias difíceis. Ele fará a sua obra e ele mostrará no seu tempo. Espere e veja que ainda a gente vai louvar juntos ao Senhor. Seja aqui ou seja lá, eternamente. Amém. Louvado seja Deus.